Olá, lindezas! Voltamos com mais um recorte da aula síncrona que tivemos sobre o período simples na gramática tradicional no curso de extensão da UniOeste. E nessa aula eu falo um pouquinho sobre o conceito de oração absoluta. O que é uma oração absoluta, afinal? Vamos ver? Então, olha só, lá na NGB vai dizer que nós classificamos as orações em absoluta, ou principal, ou coordenada, ou subordinada. Então, neste curso, a gente está falando das orações absolutas, que são o quê? Orações que atuam sozinhas no período, ou seja, período simples. Nós não temos mais de uma oração no período. Aí isso se chama oração absoluta. Se eu tenho mais de uma oração no período, ou elas desenvolvem uma relação sintática de coordenação, uma não é termo da outra, ou elas desenvolvem uma relação de subordinação, e aí nós temos a subordinada que pode ser um objeto direto, um sujeito, um complemento nominal, etc. e tal. E aí a outra, que é a regente, a gente chama de principal. Nós temos aqui, por exemplo, ó, gosto de O Teatro Mágico. Então, aqui vocês veem, eu tenho apenas um verbo, o verbo gostar. Então, neste caso, nós temos apenas uma oração aqui. Então, a isso nós chamamos de oração absoluta, certo? Então, absoluta é o período simples, apenas uma oração. São Longuinho, para onde foi a coragem do meu coração? Vocês veem que é uma oração, um período bem longo, né? Bem longo, relativamente longo. Mas aqui eu tenho só um verbo, o verbo ir, o foi. Nós temos aqui de início São Longuinho, que é o vocativo, e aí depois a oração propriamente dita, para onde foi a coragem do meu coração. Então, aqui, isso daqui, nós temos apenas uma oração dentro do período. Portanto, neste caso, nós temos uma oração absoluta, certo? Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Vejam que aqui nós temos duas orações. A primeira termina aqui com as reticências, e a segunda já tem um outro sujeito, né? Já tem um outro verbo aqui num paralelismo sintático da construção. O que é um paralelismo sintático? Ele se constrói da mesma forma aqui, ó. O determinante, o núcleo do sujeito, o pronome e o verbo. Os dois se constroem assim. Então, é um recurso bastante usado nas músicas, nos poemas, etc. e tal. Aqui nós temos duas orações. A primeira, o verbo central aqui do predicado é distraem. A segunda é atraem. São dois períodos, porque nós temos as reticências que encerram o primeiro período. Cada período tem uma oração absoluta. Vejam que essas duas orações elas não estão coordenadas entre si, elas não há uma relação de subordinação também, certo? Não olhe agora, estou olhando para você. Então, aqui nós temos uma relação diferente, porque, olha, é um período só, o que nós temos aqui. Nós temos o verbo olhar, não olhe agora, até agora tem uma oração. Na segunda, tem uma locução verbal, estou olhando para você. Então, nós temos uma segunda oração. O período inicia em não e termina nas reticências. Nós temos duas orações aqui dentro, então a gente não tem uma oração absoluta aqui. A gente tem que tipo de relação aqui? Nós temos uma relação de coordenação, em que as duas orações elas estão coordenadas entre si e uma não exerce função sintática sobre a outra. Nós poderíamos até pensar que ali tem um pois, né? Um pois que está subentendido. Não olhe agora, pois estou olhando para você. Mas quando eu não expresso esse conectivo, eu vou dizer que eu tenho uma oração assindética. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de síndeto ou alguma coisa nesse sentido, nós estamos falando de conjunção. E o a é um prefixo que indica que falta, né? Então, falta a conjunção aqui. Então, orações coordenadas assindéticas. Você me bagunça e tumultua tudo em mim. Então, aqui, gente, nós temos também uma relação de coordenação. Você me bagunça é uma oração. E a outra iniciada por e tumultua tudo em mim é outra oração. A diferença entre esta e a anterior é que aqui nós temos o elemento conectivo expresso, a conjunção, o e. Então, também é uma oração coordenada, mas é
oração coordenada sindética. E aí depois a gente poderia discutir qual é o sentido semântico, né? Qual é a semântica aí desse E. De forma geral, a gramática classifica o E como aditivo, mas o ele traz bastante acepções, às vezes é adversativo, às vezes é conclusivo, etc. E tal. Outro exemplo. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Vejam a vocês aqui. Eu sinto. Eu sinto é a oração que inicia aqui e ela pede um complemento. Eu sinto o quê? Que sei. Ou seja, que sei aqui, na verdade, de forma mais adequada, a gente diria que sei que sou um tanto bem maior seria o objeto de eu sinto. E dentro desse objeto, que sei, sabe o quê? Que sou um tanto bem maior. Tem outro objeto direto. Então, nós vamos fazendo as construções, encadeando, por exemplo, orações subordinadas, como essas aqui, em orações coordenadas dentro de subordinação, e assim a gente vai criando as nossas frases, principalmente na escrita, que a gente cuida mais dessa questão de período composto. Então, qual é a relação, por exemplo, de que sei que sou um tanto bem maior em relação a eu sinto? Ela é um termo que é pedido pelo verbo sentir. Então, neste caso, é um termo, é um objeto direto, é uma subordinação em relação ao sinto. Que sou um tanto bem maior é uma subordinação em relação a sei. E ainda a gente até poderia dizer que nós temos aí uma relação, toda vez que a gente tiver elementos do tipo maior, menor, eles pedem uma comparação. Você está falando do maior em relação a quê? Menor em relação a quê? Qual que é a sua referência? Então, aqui nós poderíamos até dizer que tem subentendido uma adverbial aí de comparação, mas só que a gente não pode recuperar porque eu fiz o recorte. E talvez na música tem em outro momento, por exemplo, maior do que tudo isso, maior do que alguma coisa. Então, aqui nós temos apenas um período, nós temos 3 orações e a relação é de subordinação. Temos uma principal e uma subordinada. E essa noção de principal também, ela é, por exemplo, eu sinto é principal em relação ao restante, mas eu sei é subordinada a eu sinto, porém ela é principal em relação a que sou um tanto bem maior. Nossa, prof, como sintaxe a lindeza? Também acha. É que é quase uma matemática, gente. Olha que delícia. Mas aí eu queria comentar, principalmente para quem é professor de língua, né? Nós temos bastante gente aqui que é professor em formação ou formado, né? Em formação continuada, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega esses recortes assim de música, de poema, etc. E tal. Por quê? Porque existe a licença poética para esse tipo de construção. Então, em muitos casos que deveria ter pontuação, não tem. Em muitos casos em que não deveria ter. Então, aqui um exemplo, ó, é o mesmo exemplo que eu peguei antes de outro lugar da internet. Os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Lá nós tínhamos uma reticência que marcava o final do primeiro período. Aqui nós não temos nada. A gente pode entender até que seria uma coordenação, por exemplo, com o E que está subentendido. E os dispostos se atraem. E como é que eu vou lidar com esse material? E tentar um material tão lindo, tão fofo, né? Tão vivo, tão vívido, que é língua em movimento, e eu vou tentar encaixar na gramática tradicional. Então, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, o mais adequado mesmo para a gente ensinar pela gramática tradicional é a gente criar as construções ou pegar construções mais simplificadas, porque às vezes você pega um texto que é maravilhoso para trabalhar lá, sintaxe, você acaba com o texto, né? Tem mais essa questão, além de nem sempre os elementos estarem, por exemplo, bem pontuados, etc e tal, ainda tem essa questão de, se for pegar para pré-texto para ensinar a sintaxe, a gente destrói o texto, né? Não que a gente não possa, por exemplo, aqui, mostrar ao aluno a questão da recorrência sintática, do paralelismo sintático, é um recurso do poema, dos textos de música, etc. E tal. Então, há muita coisa de sintaxe para se trabalhar dentro dessa perspectiva de ver como que isso contribui para a construção do sentido. Tem que cuidar para não ser só uma metalinguagem.
E às vezes, inclusive, está mal pontuado. Então, eu peguei de novo aqui aquele de São Longuinho para mostrar. Isso daqui eu peguei num site que é da site da letra de música mesmo. Então, olha aqui. São Longuinho, me fale, me dê um sinal. Então, aqui precisaria ter uma vírgula, por exemplo, me fale, me dê um sinal. São Longuinho, para onde foi a coragem do meu coração? Vejam que a pergunta termina em coração. E a pessoa pontuou aqui, para onde foi? Ponto de interrogação. E lá o ponto de exclamação. Então, a gente tem que tomar um cuidado do tipo de texto que a gente leva para fazer análise sintática. E, além disso, tomar um cuidado onde é que a gente pega esse material, porque às vezes ele está bem mal escrito mesmo. Não é só porque existe uma licença poética que permite eu não colocar o elemento conectivo, ou não colocar o ponto final, etc. e tal. Mas é uma falha mesmo, porque aqui esse ponto de interrogação mostra bem que ele não está num lugar adequado. E aí, lindeza, se você estava com dúvidas sobre o que significa essa terminologia na gramática tradicional, a oração absoluta, agora você já sabe. É justamente a oração com a qual estamos lidando neste curso que só atende o período simples. Claro que de vez em quando a gente fala aí de algumas orações complexas, né? Aliás, alguns períodos complexos que são compostos por coordenação e subordinação, mas não é o foco deste curso. Certinho? Um abraço e até a próxima.